Bom dia, alunos do 7º período do curso de Direito da FAMIG, e bom dia também para aqueles que porventura estiverem assistindo os meus vídeos aqui. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a invalidade do testamento e eu falei com vocês sobre a caducidade do testamento. Na aula de hoje, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o rompimento dos testamentos para que na aula de quinta-feira a gente trabalhe com a revogação destes, ok? Bom, quando eu falo sobre o rompimento dos testamentos, alguns alunos costumam me perguntar se é algo associado à ideia de romper, de violar, de rasgar. Cuidado, não é bem assim. Vamos começar conceituando o rompimento do testamento? Anotem aí no caderno de vocês, abrindo o documento de Word que eu disponibilizei. O rompimento do testamento pode ser conceituado como a sua invalidade em razão do fato de um testador, quando fez o seu testamento, não tinha conhecimento da existência de herdeiros necessários seus, ok? Ou seja, quando uma pessoa elabora um testamento sem conhecer a existência de herdeiros necessários e depois vem a óbito, sobrevindo à existência desses herdeiros, o seu testamento será rompido. E o rompimento, pessoal, ele vai ocorrer na integralidade. Por que isso acontece? Aqui, a gente parte do pressuposto de que uma pessoa, se soubesse da existência de herdeiros necessários, não teria disposto do testamento da forma como fez. Ainda que haja algum questionamento no sentido de ser talvez mais aconselhável a redução da disposição testamentária ou alguma alegação no sentido de que o autor da herança tinha de fato interesse em beneficiar alguém considerado legatário, essas sustentações elas não procedem por um motivo bem simples. O Poder Judiciário não pode presumir esse tipo de vontade. A presunção que acontece aqui é pura e simplesmente no sentido de que, se uma pessoa tivesse herdeiros necessários e soubesse da existência deles, ela não teria disposto do testamento da forma como fez. E por mais que seja apreciável qualquer discussão em sentido contrário, isso tem força de lei, ok? Trata-se de uma imposição legal que independe da vontade do testador. Isso é uma previsão contida no artigo 1973 do Código Civil. Abram ele aí, por favor. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Vamos explicar um pouquinho sobre esse artigo? Se o testador não tinha nenhum descendente, ou pelo menos desconhecia a existência dele, e posteriormente ele faz o testamento, vem a óbito e descobre-se a existência desse herdeiro, o testamento será rompido integralmente. E isso pode acontecer quando a gente estiver trabalhando com uma ideia de adoção, de reconhecimento de paternidade, seja voluntário ou até mesmo pós-morte, ok? Agora aqui eu quero trazer para vocês duas regras importantes que vocês devem observar. A primeira é a de que a superveniência de um descendente ela só acarreta o rompimento se o testador não tinha outro herdeiro da mesma classe. Ou seja, uma pessoa que vem a óbito não sabendo da existência de filhos, ela não tinha nenhum filho, ou pelo menos desconhecia a existência desses filhos. Fazendo um testamento e vindo a óbito, ocorrendo a abertura de sua sucessão e sobrevindo à existência desse filho, o testamento será rompido justamente porque não existia outro filho, ok? Agora percebam a diferença. Se, por outro lado, uma pessoa ela já tem um filho e ela faz um testamento dispondo da parte disponível, que é a parte que ela pode dispor existindo esse filho, porventura sobrevier à existência de um outro herdeiro, isso não acarreta o rompimento do testamento, porque aqui ele já sabia da existência de pelo menos um descendente, ok? Então essa é a nossa primeira regra importante. A segunda é a de que a descoberta posterior da existência de um herdeiro necessário acarreta, por força de lei, o rompimento automático do testamento. Ou seja, a partir do momento em que a gente descobre a existência desse descendente, o rompimento vai se dar de forma automática. Não é nem necessário o ajuizamento de uma ação pleiteando isso, ok? Essa decisão que declara rompido o testamento, ela pode ser proferida nos próprios autos do inventário, tá? E aí, vocês devem ter reparado que quando eu conceituei testamento, eu falei sobre
quando eu conceituei o rompimento do testamento, eu falei sobre a existência de herdeiros necessários. Mas o artigo 1973 ele fala apenas dos descendentes. Isso porque o 1974 ele amplia o rol das pessoas que, caso sobrevenham ao testador, possam acarretar o rompimento do testamento ao dispor que rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Isso significa que se uma pessoa vier a óbito sem saber da existência de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, o seu testamento, feito no desconhecimento da existência dessas pessoas, será rompido, ok? Muito bem. Exatamente por isso eu vou afirmar para vocês que é possível a ruptura quando sobrevier a existência de descendentes, ascendentes e cônjuges, tá? Atenção para uma regrinha muito importante. Eu acabei de falar com vocês a primeira regra da existência de um descendente. Eu falei, olha, quando uma pessoa ela já tem um herdeiro da mesma classe, ela já tem um filho, ainda que se descubra a existência de um outro, o testamento não será rompido. Não foi? Vocês podem voltar o vídeo um pouquinho aí para ver. Pois é, essa mesma regra vale aqui também, no 1974. Só há rompimento do testamento se o testador desconhecer a existência dos descendentes, do cônjuge e do ascendente. Caso, por exemplo, o testador ele tenha mãe viva e depois surja a figura do pai, a gente não precisa falar do rompimento do testamento, ok? E aí, vamos dando sequência ao Código Civil, que traz no artigo 1975 o seguinte: não se rompe o testamento se o testador dispuser de sua metade, não contemplando herdeiros necessários de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte. Atenção! O testamento ele não será rompido se uma pessoa dispuser da metade disponível, não contemplando herdeiros necessários cuja existência ele sabia. É claro que isso não vai acontecer. É claro que o testamento não será rompido. Por quê? Uma pessoa que sabe da existência dos herdeiros necessários e ela testa a metade disponível do patrimônio, ela não está cometendo ilícito algum. Muito pelo contrário, ela está dispondo da sua metade disponível com base no princípio da liberdade e da autonomia privada. Ok? Agora eu pergunto para vocês. Imagine, então, que uma pessoa sabe da existência de um herdeiro necessário, mas testa não apenas a parte disponível, mas interfere na legítima dos herdeiros necessários. Ele testa uma parte que excede a legítima. É o que aconteceu, por exemplo, no caso do testamento do Chico Anísio, ou que pelo menos foi noticiado na imprensa. No caso dele, o que a imprensa noticiou é que ele dispôs de todo o patrimônio em seu testamento. O que acontece nesse caso? Não é necessário declarar a nulidade integral do documento, não. Ele vai continuar válido, mas vai ser necessário modificá-lo em relação à legítima, reduzindo-se o que exceder a metade disponível. Ok? Muito bem. Resolvam os exercícios que eu deixei aí para vocês. Em caso de dúvida, é só me mandar mensagem. Fiquem de olho nas dicas do professor, que consta no documento de Word, e também no material Saiba Mais, em que eu disponibilizei um artigo muito interessante para complementar os estudos de vocês. Ok? Bom, tenham um bom dia, um bom trabalho, bons estudos!